Então, se você já ouviu alguém dizendo, né, com açúcar, porque de amargo já basta a vida, né? Se você já ouviu essa frase ou já falou essa frase, provavelmente você é um formigão, uma formigona que gosta bastante de açúcar, né? E aí você já deve ter ouvido falar em muitos lugares que açúcar não é saudável. Então você já está cansado de saber. Mas aí, por que ele não é saudável? Quais são as consequências que ele traz para o nosso corpo? E é interessante substituir o açúcar por adoçante? Qual adoçante? Hoje é isso que eu vou responder aqui nessa live. E aí, quando você terminar de assistir, você vai estar com muito mais embasamento para poder fazer as suas escolhas do dia a dia de forma mais saudável, que vão de encontro ao que você está buscando, né? Então, o que acontece quando nós comemos açúcar? Pensa que quando eu falar açúcar, isso se encaixa para todo e qualquer tipo de carboidrato, tá? Então, quando nós comemos carboidrato, ele bioquimicamente a gente está chamando ele de glicose, né? Então, açúcar, carboidrato vai responder como glicose. Quando nós consumimos açúcar, nós precisamos produzir insulina, que é um hormônio que coloca a glicose para dentro da célula para lá ela ser utilizada como energia. Tá? Então, só quem tem diabetes tipo 1 que não produz insulina e precisa injetar insulina. Mas eu e você, a maioria de nós aqui, com certeza não tem e nós produzimos insulina. E o que acontece? Quando você come um carboidrato refinado, uma farinha, um açúcar em si, um carboidrato de rápida absorção, o açúcar do seu sangue sobe rapidamente. E proporcionalmente a isso, a sua insulina também tem que subir na mesma velocidade para ela poder dar conta de deixar esses níveis de glicose normal, porque você não tem diabetes, então você tem um mecanismo do seu corpo que faz uma regulação. Chegou muita glicose de uma vez, então eu vou produzir insulina. E aí o seu corpo consegue deixar a sua glicose normalizada. Só que qual é o problema a longo prazo se você vai falar assim pra mim, Carlos, não, meus exames estão ok, eu sou um formigão, uma formigona, mas eu tenho minha glicose normal, eu não tenho diabetes, tá tudo certo comigo. Mas vamos pensar quais são as consequências disso no médio e longo prazo. Se você está consumindo aí açúcar constantemente, você está requerindo do seu pâncreas produzir a insulina constantemente, com o tempo, essa insulina ela pode se tornar disfuncional. O que é isso? Ela é produzida, mas ela não funciona de forma eficiente. Então é o que a gente chama de resistência insulínica. Eu sempre dou o exemplo como se fosse um funcionário, né? Se você tem funcionários ou se você é um funcionário e trabalha com outros, você vai ver que tem pessoas que são eficientes e pessoas que não são tão eficientes. Então, quando você a insulina, uma pessoa que tem uma insulina normal, é como se ela tivesse ali um funcionário eficiente. Se esse funcionário saiu de férias ou arrumou um outro emprego, você tem que contratar outros 2 ou 3 para o lugar dele, porque essas pessoas não são tão eficientes quanto. Então a insulina é basicamente isso, ela é produzida normalmente, mas ela pode funcionar de forma eficiente ou não para executar a sua função. Resumindo, é mais ou menos assim que a insulina funciona. É importante eu dar esse conceito para vocês, porque muitas das coisas que eu vou falar daqui a pouco tem a ver com isso, tá? E a insulina alta, toda vez que nós estimulamos ela, nós estamos estimulando a produção de gordura do nosso corpo. A hipertrofia das células adiposas. Então, as células de gordura do nosso corpo, nós aumentamos ela em número até os 7 anos. Depois dos 7 anos, nós fazemos muito mais hipertrofia de célula adiposa. Ou seja, a gente produz pouco, só o que pode fazer é murchar ela ou inchar ela com gordura. Por isso que é tão importante a gente, quem tem filho, cuidar da alimentação muito bem da criança aos 7 anos, porque ela está numa fase de produção de gordura muito grande. Então, se ela tem uma alimentação hipercalórica, ela vai multiplicar muitas células de gordura e vai ter uma tendência a ser uma criança obesa.
obesa no decorrer da sua vida. Então, essa fase ela é determinante aí no que diz respeito à manifestação da obesidade dela e tudo mais, tá? E como que é a inflamação, né? Que a gente está falando das consequências da ingestão de açúcar e um grande problema quando a gente fala de doenças autoimunes, né? É realmente uma doença de fundo inflamatório, o corpo está inflamando. E se vocês lembrarem, a inflamação é algo positivo, né? Quando a gente se corta, quando a gente faz uma cirurgia, sofre um acidente, existe um processo inflamatório local ali que ele é natural e tá tudo certo se isso for agudo, né? Para aquele momento, depois do processo isso acabar e tudo bem. Agora, o problema é quando isso persiste no corpo, essa inflamação não vai embora. Ela é pequena e de baixo grau, ela está acontecendo constantemente no corpo. E quando a gente pensa em autoimune, isso está realmente alimentando a fogueira da inflamação da doença e causando dor ou causando o agravamento aí ou até o aparecimento de uma segunda autoimune. Então o açúcar ele faz esse estímulo, né? Ele deixa o seu corpo inflamado cronicamente. Isso se você faz o uso constante, tá? E ele tem um porém. Tá falhando? Tá falhando a internet? Alguém me falou que tava falhando aqui. Vocês podem me dar esse feedback? Tá bom? Alguém fala aí, não, o som tá bom, o som tá cortando. Que eu apertei o disparo aqui, tô indo, tô falando. Tá bom? Vocês estão me dando um coraçãozinho, eu tô achando que tá bom. Como é que tá? E aí, gente, se vocês forem tendo dúvidas, pode ir perguntando durante, tá? Mesmo que eu não responda instantaneamente, depois ao final eu vou ali responder os questionamentos de vocês. Tá tudo bem? Beleza. E aí, o que acontece? O açúcar, ele é uma substância muito viciante, né? Por isso que eu perguntei, quem é formigão, quem é formigona, né? Ele mexe com esse mecanismo de vício do nosso corpo. A gente já tem estudo mostrando exames de ressonância magnética, então a pessoa ingere açúcar e é analisado as áreas do cérebro dela em que fica iluminado, né? Então, através dessas áreas, os pesquisadores conseguem avaliar que pontos estão sendo estimulados com a ingestão do açúcar e esses pontos são correspondentes a mecanismo de recompensa. Então, o açúcar ele causa o que a gente chama de looping infinito do açúcar. Então, quando você gosta de açúcar, é viciado em açúcar, só de pensar no açúcar, no alimento que você gosta em si, de um doce, ou quando você vê, quando você sente o cheiro de algo, isso já começa a mexer com mecanismos que fazem você ter a lembrança de que aquilo é algo que te traz prazer. Então isso já começa a liberar um neurotransmissor chamado dopamina. Quando você come, mais dopamina ainda é liberada e você tem aquela sensação de prazer, de bem-estar, de recompensa. Pode ser que depois venha uma sensação de frustração, culpa também, né? E aí, depois que essa substância diminui no seu corpo, você tem sintomas de abstinência. E aí, se você cede de novo, se você ingere novamente, você tem novamente a liberação da dopamina. Então, é um ciclo sem fim. Você pensa, tem a vontade, aí você come, libera mais dopamina, aí ela começa a sair do seu corpo, você tem sintomas de abstinência e você fica na fissura. E aí, como todo isso acontece em todos os vícios, tá, gente? Álcool, drogas, sexo, compras, jogos, exercício, são todas atividades que mexem com o nosso sistema de recompensa e pode deixar, se isso, né, extrapolar a linha de um prazer normal, pode realmente causar uma dependência, né? Então a gente até vê casos de pessoas que, por exemplo, param de fumar e se tornam viciados em atividade física, começa a correr loucamente aí, né? Porque ela acaba trocando um vício pelo outro. Isso é bem comum. E aí, como que a gente trata um vício, gente? Como que a gente trata um vício?
A pessoa que tem vício em drogas, por exemplo, se ela vai para a clínica de recuperação ali e ela fica consumindo um pouquinho de crack de vez em quando, ou ela realmente fica sem contato, 100% de contato com o instrumento do vício. Ela fica sem contato, 100% com o instrumento do vício. Tá? Então essa é a forma da gente realmente dessensibilizar o seu corpo desse vício. Isso não quer dizer que nunca mais você tenha vontade de consumir, mas vai ser uma coisa mais controlada, né? Não vai ser aquela fissura. Quem já tirou o açúcar por algum tempo, momentaneamente, sei lá, fez 15 dias, 30 dias, provavelmente naquela fase inicial da retirada ficou mais fissurado e depois foi ficando mais tranquilo, foi ficando mais controlado. Isso não quer dizer que a vontade não existia, mas isso quer dizer que foi ficando mais tranquilo lidar, você não ficava naquela sensação de fissura constante, tá? Então é isso que acontece. Quanto mais a gente ingere, mais vontade a gente vai ter de continuar ingerindo. Quanto menos a gente ingere, menos vontade a gente vai ter de continuar ingerindo, tá? E aí o que acontece? Quando esse açúcar ele vem associado a uma gordura, normalmente essa questão de liberação de dopamina, de prazer, ela fica maior. Quer um exemplo? A Nutella. Nutella não é só açúcar, é açúcar e gordura. Um sorvete em massa é açúcar e gordura. Uma bolacha, um bolo, um chocolate não é só açúcar, é açúcar e gordura. Então, normalmente, quando você pensa no seu doce preferido, ele é um açúcar associado à gordura, não é uma bala. Bala, pirulito, é simplesmente um açúcar, né? Mas esse mecanismo de vício ele é exacerbado quando tá o açúcar associado a algum tipo de gordura, tá? E aí você vai me perguntar, Thales, quais os tipos de gordura, de açúcar, qual seria a opção mais saudável? Na verdade, não tem nenhuma opção mais saudável. A gente tem as opções que são menos piores, tá? Então a gente tem, por exemplo, qual seria a pior opção de açúcar? Os açúcares mais brancos e mais refinados são os piores, porque além dele ativar essa cascata de inflamação, além dele estimular a liberação de insulina, ele também vai ter sido adicionado muitos aditivos alimentares para ele poder ficar fino e para ele poder ficar branquinho. Então isso aumenta mais ainda a carga ácida do açúcar. Então, por exemplo, um açúcar de confeiteiro, vocês já viram? Açúcar de confeiteiro, ele é super branco e bem quase um talco de tão fino. Esse é o pior açúcar que tem. Depois dele, antes dele, tem o açúcar refinado, e antes do açúcar refinado tem açúcar cristal, que é branqueado, mas ele não é tão branco, ele é mais granulado, né? Então ele é menos pior porque tem menos produto químico nele. Mas açúcar branco, de forma geral, seriam os piores que tem, tá? E dentre dos açúcares que seriam menos piores, quais são? São os açúcares mais integrais, mais naturais, que sofreram menos processamento químico. Mas ainda assim, ele é um açúcar que é açúcar, que vai ocasionar todas essas respostas no corpo, essa cascata de hormônios no corpo, tá? Então a gente tem aí açúcar de coco, demerara, açúcar mascavo, açúcar de maçã, agora já existe, açúcar de beterraba, que é utilizado na Europa, né? Eles não produzem cana de açúcar como nós aqui, então eles utilizam açúcar da beterraba. E qual desses é o menos pior? O menos pior seria o de coco, porque ele tem um baixo índice glicêmico. Então, ainda assim ele é açúcar, porém, quando você ingere ele não faz aquele pico gigante aqui, ele fica mais de lenta liberação, tá? Só que ele tem um poder de doçura menor. Então, para a pessoa que gosta muito, né, de coisa muito doce, ela vai sentir a necessidade de colocar mais, e aí talvez não seja eficiente usar o açúcar de coco. Então, a ideia é conscientizar, vamos dizer, adequar esse paladar para gostar de coisas menos doces.
Aí a gente tem o demerara e o mascavo. O mascavo, ele tem um probleminha que seria a presença de fungos, né? Então, por ele ser mais úmido, ele acaba em algum momento sendo um veículo para a proliferação de fungos, tá? E qual que é o problema dos fungos, né, gente? Às vezes a gente vê uma pessoa, tem um queijo, tem uma fruta mofada, corta um pedacinho mofado e come o resto, né? Joga o pedacinho mofado e come o resto. Isso é um problema. Se aquele o que tá mofado ali, o pedacinho que tá mofado, ele é uma manifestação do mofo, mas o mofo tá no alimento todo. E por que é ruim o mofo? Assim como é ruim tudo o que vem de fora e o nosso corpo entende como algo a ser atacado, né? Um parasita, um vírus, uma molécula alimentar mal digerida, tudo isso faz com que o corpo ataque através dos anticorpos. E a gente não quer que as nossas células de defesa fiquem constantemente ativadas para isso. A gente quer que elas estejam aí para nos defender do que for impossível da gente não ter contato, né? Para elas entrarem em ação somente quando for necessário, e não porque eu comi uma coisa com fungo aqui, né? Então meu corpo tem que ativar essa cascata de anticorpos. Então aí a opção melhor seria o demerara, independente se for orgânico ou não, tá? O orgânico caracteriza a isenção de agrotóxico, uma produção sustentável do alimento, então é muito mais uma outra característica que não vai influenciar no comportamento do açúcar em si. Mas óbvio, se você usar o orgânico, é um veneno a menos que você está colocando para dentro do seu corpo, tá? Então, e aí, que a gente faz para reduzir essa carga glicêmica? Então, vai fazer um bolo, por exemplo, eu vou colocar o açúcar de coco. Então, eu vou fazer um bolo sem farinhas que contenham carboidrato. Aí eu vou dar um equilíbrio, eu vou colocar fibra, eu vou colocar gordura, eu vou colocar proteína e vou colocar o açúcar de coco, por exemplo, o açúcar demerara. Então aí eu não vou dar aquele super estímulo. Se eu faço um bolo com farinha de arroz, por exemplo, e açúcar, eu não gosto de farinha de arroz, tá, gente? É uma farinha sem glúten e tal, mas é uma farinha que não agrega muito, não tem muita teor nutricional ali. É um carboidrato de rápida absorção sem glúten, só isso. Então eu não gosto de indicar farinha de arroz. Eu gosto de indicar mais um farelo de aveia, uma aveia, né? Então, se, por exemplo, nesse bolo for 3 xícaras de farinha, 2 você coloca de farinhas com gordura, né? De farinha de coco ou de amêndoas, e uma você coloca de farinha de carboidrato, que é uma aveia, um farelo de aveia, por exemplo, assim. Então, você está agregando fibra, está agregando gordura, e aí se você colocar a biomassa de banana verde, fica mais sensacional ainda, porque você está agregando amido resistente, que é super bom para o intestino, e você está dando um impacto menor ali na carga glicêmica da preparação. Aí você vai ter quase que o carboidrato do açúcar. Se você comer moderadamente, tá tudo certo, né? A quantidade não vai fazer aquele pico de insulina no seu corpo. Então, é sensacional. E aí a gente tem outros, né? Tipo mel, agave, néctar de coco, né? Também, tudo isso é açúcar, tá, gente? É um açúcar natural, mas é um açúcar. Então, por exemplo, quem tem diabetes mesmo não pode consumir de jeito nenhum. Quem precisa emagrecer, quem tá buscando controle inflamatório, não adianta eu parar de comer açúcar refinado e ficar colocando mel e açúcar demerara diariamente nas minhas preparações. É eficiente. Eu tô trocando uma coisa um pouquinho melhor? Tô, mas é tipo assim, aquela pessoa, às vezes esse é o tipo de pessoa que quer se enganar também. Não adianta a gente usar essas coisas no dia a dia. Isso aqui que eu falei do bolo, do açúcar de coco, do demerara, ela é para o nosso uso ocasional. Se a gente ficar fazendo preparaçãozinha com açúcar de coco, açúcar demerara e mel, achar que tá tudo bem, não tá tudo bem não, tá? E aí tem uma coisa que é o açúcar magro. Vocês já usaram açúcar magro? Quem aí já utilizou? O pessoal me pergunta muito no consultório sobre açúcar magro. O que é o açúcar magro? Ele é uma mistura de açúcar e adoçante.
Por isso que quando você ingere, você põe menos, porque metade dele é adoçante, então o poder de doçura dele é maior. E por que que... Só que a gente tem que olhar muito bem o rótulo, tá? Porque vai ter vários tipos de açúcar magro. Primeiro, você tem que olhar a lista de ingredientes. Isso é super importante de você adquirir o hábito de olhar a lista de ingredientes. Só ela vai conseguir dizer o que está dentro daquele produto que você está consumindo ou que você está buscando comprar, né? Então, às vezes tem açúcar magro, que é açúcar branco com aspartame, ciclamato, o pior tipo de adoçante que tem. Então, é importante olhar que tipo de açúcar magro, tá? De qualquer forma, gente, nenhum desses é para você usar constantemente. Mas e aí, Thales, o que eu faço? É para usar adoçante? Então, essa seria a melhor opção? Não seria a melhor opção também. O adoçante é a mesma história do açúcar. Não é o que é melhor, é o que é menos pior. É dessa forma que a gente faz a escolha. É o que é menos pior. E aí, eu ia falar também dos açúcares escondidos. Que isso tem muito, tá? Açúcar oculto. Coisas que podem não ser chamadas de açúcar, mas que têm comportamento de açúcar. Isso a gente vê muito em rótulo de produto diet, tá? Então não tem açúcar, mas o que tem? Como que você pode encontrar um alimento? Como que você pode ver se ele tem algo parecido com açúcar e ele tá dizendo que não é? Anota aí. Vocês já viram algo? Esse é o primeiro, é o rei, assim, em produtos diet, em produtos sem açúcar, esse é o rei, que se chama maltodextrina. Maltodextrina tem muito em produto diet, produto sem açúcar, então ele tem comportamento de açúcar, mas ele não é chamado de açúcar. Então, maltodextrina você vai ver assim a rodo em produto que diz que não tem açúcar, tá? Isso não quer dizer que eles estão mentindo, porque na verdade categoricamente não é, mas o comportamento é similar, é muito parecido. Então não adianta eu comprar um produto que tem maltodextrina, dextrose, se eu tô querendo me alimentar sem açúcar, tá? Então marquem aí, comecem a observar maltodextrina, dextrose, xaropes, vocês vão ver na forma de xarope de glicose, xarope de milho. Lembra, xarope é algo doce, não é? Nossa, às vezes você come algo muito doce e fala, nossa, tá um xarope de tão doce. Xarope é açúcar, só que ele tá com o nome de outras substâncias, xarope de glicose, xarope de milho, xarope de guaraná. Isso tem muito no açaí, né? Xarope de guaraná. Então você compra lá o açaí. Cadê as fãs de açaí? Cadê os fãs de açaí aí? Então o açaí que a gente compra, ele é cheio de açúcar. Ele é açaí, açaí, ele é extremamente amargo. Ele é um fruto gorduroso, ele não é nada doce. Só que eles colocam xarope de guaraná para poder adoçar, tá? Frutose, se você vê escrito frutose no alimento, né? Então é o açúcar da fruta isolado. Não é que frutose é ruim, frutose na fruta não é ruim, mas eles isolam o açúcar da fruta, que é a frutose, e adicionam nos alimentos, nas preparações. Então quando você vê frutose, não ache que não, é da fruta, então tá tudo bem, tá? Isso acontece muito com fruta desidratada, tá, gente? Às vezes, quando você for comprar fruta desidratada, pergunta se não tem, não só nada de açúcar, pergunta se não tem frutose, pede para buscar o rótulo. Seja chato mesmo, seja chata, porque muitas vezes você tá comprando... Sabe uma coisa que tem muita maltodextrina? Leite de coco em pó. Eu já vi leite de coco em pó com 18% de maltodextrina e com quase 50% de maltodextrina. Então a maltodextrina é usada para deixar ele com consistência de pó mesmo, tá? Então tomem cuidado ao comprar leite de coco em pó, que é super interessante se você comprar um leite de coco em pó limpinho, tá? Beleza, e tem o açúcar invertido também, que é um açúcar com poder de doçura maior. Então esse também é açúcar, mas aí você não vai errar porque vai estar escrito que é açúcar e aí não tem erro, tá?
E aí, Thales, eu devo usar adoçante no lugar? Não devo? Quais os adoçantes? O pessoal já tá perguntando aí sobre adoçante, né? Essa é uma dúvida bem constante. E aí eu vou repetir, açúcar, o adoçante é a mesma história do açúcar. A gente não escolhe pelo melhor, a gente escolhe pelo que é menos pior, tá? E aí a gente tem os açúcares, os adoçantes naturais e os sintéticos, artificiais. Então, às vezes você por entender que o açúcar natural, como a palavra diz, é algo natural e é bom, não necessariamente. Tem os açúcares artificiais, vamos lá. Quais são os artificiais? Aspartame, sacarina, acesulfame K, aspartame, sacarina, aspartame, acesulfame. Lembrei desses 3 agora. Já vou lembrar do outro. Então, eles são adoçantes artificiais. Esses a gente já tem, assim, plena convicção, já tá há muito tempo na mídia, a gente já tem muito estudo dizendo que eles não são bons. E por que esses adoçantes sintéticos... E aí é o que talvez esses de pingar aí no cafezinho, que talvez você tenha em casa, esse da tampinha vermelha, da tampinha roxa. Esse aí é aspartame, esse aí é acesulfame K, é sacarina, tá? É a pior espécie de adoçante que tem, que são os adoçantes artificiais. Por que eles são tão ruins, Thales? Eles são neurotóxicos, né? Então é tóxico para o neurônio, muito tóxico para o neurônio, causa morte neural. E quando a gente pensa em, por exemplo, patologias, doenças que têm a ver com a depressão, a degeneração, né, do sistema nervoso central, como uma esclerose, um Alzheimer, um Parkinson, é justamente isso que a gente quer evitar em maior grau. A não morte desses neurônios, a não mal comunicação entre eles, que são as sinapses, tá? Então, esses são péssimos, péssimos mesmo. Se você tem em casa, pega agora e joga isso no lixo. Se você vai na casa da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, uma pessoa que você ama, pega e taca aquilo no lixo, porque aquilo ali é envenenamento diário, tá? E outra coisa que ele causa também. Vocês lembram das primeiras aulas de ciência que a professora colocava a língua no quadro e mostrava que cada parte da nossa língua é responsável por sentir um sabor? Sabor salgado, doce, amargo, azedo. Amargo é lá no fundo da língua, o doce é na ponta da língua. Então, cada parte da nossa língua sente mais um sabor, é responsável por sentir um sabor. E toda vez que nós utilizamos adoçante ou algum produto que é utilizado adoçante, a nossa língua, por reconhecer esse sabor como doce, os nervos da língua enviam uma mensagem para o cérebro de que tem açúcar chegando. Porque essa é a forma que ela entendeu, é doce, é açúcar. Aí o cérebro manda uma mensagem para o seu pâncreas produzir insulina. Só que não tem açúcar no sangue, você tomou adoçante. Mas o seu corpo vai produzir insulina, porque a sua língua reconheceu que está chegando açúcar, que está chegando algo doce. Porque os receptores dela entendeu que isso é algo doce, tá? E aí isso tem muito a ver com o mecanismo de vício. Vocês podem ver, pessoas que são viciadas em refrigerante, em coca, geralmente elas são viciadas em coca zero e não coca normal. Tem quem toma coca normal assim a rodo, mas pode ver que a maioria das pessoas que são aquelas que tomam de litro assim diariamente, geralmente são as coca zeros que contém adoçante e que também está associado a mecanismo de vício, tá? Então, o adoçante também tem uma coisa, eles são disruptores endócrinos. Que é isso? Eles alteram a nossa cascata hormonal. Então, o corpo altera essa cascata hormonal, essa produção de hormônios, porque ele confunde os nossos hormônios. Então, olha só, o que ele causa, esses adoçantes sintéticos? Alteram a nossa cascata hormonal, nos engordam porque tá liberando insulina e não tem alimento não tem açúcar para colocar para dentro da célula, e são neurodegenerativos, causam morte neural. 3 grandes problemas desses adoçantes sintéticos. E aí a gente tem os adoçantes naturais, xilitol, eritritol, maltitol. Todos esses terminados em ol, qual que é o grande problema deles?
E eu já prescrevi, tá, gente? Xilitol, prescrevi bastante. Quando ele surgiu, ele foi tipo assim, um boom da nutrição. Yes! Descobrimos adoçante que não tem problema, é um adoçante natural, fica com sabor sensacional. Eba! Descobrimos. Beleza. Todo mundo começou a prescrever xilitol. Mas aí, o que a gente descobriu com o xilitol? Com as pesquisas. Que o xilitol, todos os óis, os polióis, é uma classe de adoçantes. Maltitol, xilitol, eritritol. Eles causam alteração no nosso microbioma intestinal, causando disbiose. E o que é disbiose? É a alteração entre a população bacteriana boa e a patogênica. Ou seja, pareceu que tava sem internet aí. Gente, tá pegando ou tá travado? Alguém pode me falar? Não só coraçãozinho, escreve pra mim aí, tá pegando, travou, mas voltou, não travou, pra eu continuar explicando. Tá, obrigada, Antônio, valeu, Daisy, beleza. Então aí, você consumiu... a disbiose é essa alteração entre a população bacteriana. Então, a gente tem na disbiose mais bactéria patogênica do que probiótico, bifidobactéria, lactobacillus, tá? Beleza. E que isso é um problema? Quem não viu minha live sobre intestino, veja lá, tá? Porque é super importante para entender isso. Eu expliquei, assim, 1 hora só falei sobre isso. A gente tem hoje o que a gente chama o intestino como segundo cérebro. Nosso cérebro está se comunicando com o nosso intestino constantemente. Cada mensagem que o cérebro manda para o intestino devolve 9 mensagens para o cérebro. Então, é uma fina comunicação. E é nesse intestino também que está sendo produzido o neurotransmissor chamado serotonina, que é responsável pela sensação de felicidade e bem-estar. Pessoas com ansiedade, compulsão alimentar, desejos por doces e carboidratos, geralmente têm uma depleção de serotonina. E normalmente isso vem ao final do dia, tardezinha. Por quê? A gente tem um ciclo circadiano da serotonina. Todos os nossos hormônios, eles têm picos de liberação. Ou de manhãzinha, meio da tarde, hora do almoço, noite. A serotonina tem uma queda natural ao final da tarde, 4, 5, 6 horas. E é normalmente esse horário que as pessoas têm alguns picos de comilança, tá? Então, ter um intestino saudável é pré-requisito para você ter realmente o controle dessa compulsão, esse desejo aumentado por açúcares. Só que se você troca esse açúcar por adoçante, você está alimentando as bactérias ruins do seu corpo e não as boas. E aí esse ciclo nunca para. Então não é a solução. Vocês podem ver, quem é magro, você não vê gente magra, gente saudável enchendo a casa de adoçante, você não vê isso. Geralmente, o que as pessoas fazem? Comem, o que seria o ideal? O cenário ideal do saudável seria você não consumir nem açúcar nem adoçante, e quando você for consumir algo doce, que seja com algum desses tipos de açúcar menos piores, tá? E aí reduzir a quantidade. Quando você pega uma receitinha na internet, normalmente o que eu faço? Eu corto a receita pela metade do açúcar. Se fala para 100 gramas, eu coloco 50. Então, a ideia é dessensibilizar o seu corpo pela necessidade de ser tão doce. Então, quando você ingere algo menos doce, você já está satisfeito, não precisa ser extremamente doce, tá? Então, essa é a ideia do que seria o ideal. Ah, Letícia, eu vi que ela tá aí, não sei se ela tá aí ainda, Letícia. Fiz a consulta com ela ontem e hoje eu tava preparando a live, estudando e
vi sobre o adoçante Monk Fruit, que ela falou pra mim ontem. E é bacana, tá, Letícia? Não sei se você tá aí, mas o adoçante que seria indicado seria esse Monk Fruit. Indicado não, menos pior, tá, gente? Então, por exemplo, para quem não pode consumir açúcar de jeito nenhum, seria uma opção. Por exemplo, uma pessoa diabética. Tá aí, Letícia. Monk Fruit. Legal, uma opção, tá? É esse mesmo, gente. Tem aqui no Brasil, loja de produtos naturais já vende, tá? E a gente tem a Talmatina também, mas você vai encontrar mais em suplementos, né? Não tem muito assim para comprar a Talmatina para adoçar. E também a Stevia. A Stevia seria uma boa opção, uma opção menos pior. Stevia, Talmatina e Monk Fruit seria adoçantes naturais menos piores, tá, gente? E aí é muito importante de olhar o rótulo de suplementos, porque suplementos tem adoçante, não é com açúcar, é com adoçante. E aí a coisa fica feia, gente. Aí a coisa fica feia. Então, quem toma whey, BCA, pré-treino, usa isso constantemente, ou até mesmo produtos de manipulação, colágeno, olhem o rótulo disso aí, porque vai ter maltodextrina, vai ter muitas vezes aspartame, sucralose, xilitol, tá? Então, se você usa isso constantemente, tente utilizar um suplemento mais clean, né? Geralmente a linha vegana é mais clean, né? Ela tem adoçantes de melhor qualidade, né? Ou então usar sem adoçante, né? Quando a gente manda manipular, dá para usar sem adoçante. Um colágeno, por exemplo, dá para mandar fazer sem. Aminoácidos dá para fazer sem também. Beleza? E aí, deixa eu responder algumas perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta aí, vai colocando, tá? Alguém perguntou aqui sobre a sucralose, também não acho interessante. Stevia é uma opção, recapitulando, açúcar. Qual seria a opção menos pior? Demerara e açúcar de coco e açúcar de maçã. Adoçantes, qual a opção menos pior? Stevia, Monk Fruit e Talmatina. Deixa eu responder aqui. Perguntaram, mel seria uma boa alternativa? Ai, saiu aqui. O mel seria uma boa alternativa? O mel seria uma alternativa também da mesma forma que qualquer outro açúcar, de forma esporádica. Eu não diria para você que quer se alimentar de forma saudável, ficar consumindo mel porque ele é natural e mel pode, não, tá? Não é assim super liberado. E crianças de 2 anos não podem utilizar mel, tá, gente? Nem açúcar, nem tipo de açúcar, nem tipo de mel. Se você tem filho, ou se você tá pensando que quando você tiver um filho, vai chegar a Páscoa, você vai lambuzar ele de chocolate, tirar foto com isso e achar que isso é legal, isso não é legal. Não é bonito, é terrível. Você tá deixando seu filho viciado desde criança, tá expondo ele a uma substância tóxica, muito tóxica para uma criança tão pequena, tá? Então, se você é viciado em açúcar hoje, a tendência é ser o seu filho ser muito mais viciado que você, porque o estilo alimentar dele já é muito pior do que o seu, e o seu já é muito pior do que da sua mãe, e da sua mãe já é muito pior do que da sua avó, tá? Então, a tendência é isso piorar, a projeção não é nada positiva para os nossos descendentes. Perguntaram aqui, açúcar mascavo, demerara, gosto mais do demerara por conta dessa questão dos fungos que tem no mascavo, tá? E aí a Letícia perguntou de mascavo. Não, daí esse tipo de fungo aí não, né? Os alimentos fermentados como kefir, chucrute, kombucha, não é um problema. Pode ser um problema para quem tá com uma síndrome fúngica, tá? Síndrome fúngica. Síndrome fúngica, por exemplo, quem tá com candidíase, quem tem fungo na unha que não sara nunca. Às vezes, se a pessoa tá com um processo de fungo manifestado em maior grau no corpo,
Normalmente eu gosto de pedir para dar um tempo aí com relação aos alimentos fermentados. Mas de praxe, de resto não, tá? Ou se a pessoa tem uma alergia a leveduras, que isso pode acontecer também. A resistência insulínica pode vir do excesso de carboidratos? Para quem não é formiga? Sim, com certeza, excesso de carboidratos. Resistência insulínica tem a ver com tudo que vira açúcar no corpo, excesso de carboidratos, alimentação constante, frequente, né? Então, o que é bom para resistência insulínica? Cortar carboidrato refinado, açúcar entre eles, espaçar o tempo entre as refeições, fazer o jejum intermitente, quando quebrar fazer atividade física, de preferência em jejum, e utilizar alguns ativos que podem ser interessantes para esse metabolismo da insulina e da glicose. Aí a Márcia perguntou, o que você indica comer quando estamos com vontade de doce para enganar essa vontade? Então, a ideia, Márcia, lógico, isso, a vontade vai vir e ela é normal. A ideia é a gente transformar uma formiga numa pessoa que gosta de doce apenas, né? Então, isso lembra, quanto menos consumir, menos você vai ter essa vontade. Aí a ideia é você consumindo coisas que tem menos açúcar, por exemplo, um chocolate com alta graduação de cacau, 70%, 85%, tá? Já vai ter menos açúcar, então a ideia é que você vai consumir. Chupar limão, sim, você tocou num ponto bem interessante, eu não ia falar sobre isso, mas ajuda a dessensibilizar essa vontade, apesar de não ser doce e azedo, ajuda a dessensibilizar essa vontade por doce. E tem um chá que eu gosto bastante de indicar, que é o chá de alcaçuz, tá? Vocês encontram ele em lojas de produtos naturais, e se você tem essa fissura de doce logo após o almoço, você já deixa ele prontinho, acabou de almoçar, ou faz ele em seguida para tomar próximo daquele momento que você fica fissurado aí no açúcar, tá? Eliane perguntou por que fazer exercícios físicos em jejum. Eliane, assiste a minha live sobre jejum, ficou gravada ali no meu IGTV, tá? Eu falei o tempo inteiro só sobre os benefícios do jejum, mas o jejum ajuda a melhorar a sensibilidade à insulina, então para quem tem resistência insulínica, quando você faz isso em jejum, você potencializa ainda mais, porque você combina duas coisas que vão melhorar essa sensibilidade à insulina, que é o jejum e a atividade física, tá? Frutas pode ser à vontade, o Antônio perguntar? Não, Antônio, à vontade não, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto de criminalizar muitas frutas, eu acho que tem fases do momento da vida da pessoa, então, via de regra, já que eu tô aqui numa live, né, não tô no 1 a 1, atendendo individualmente, eu diria que nesse momento, se você tá buscando uma melhora alimentar, para não cortar frutas, mas lógico, à vontade também não, porque às vezes tem gente que gosta, tá no tempo da manga e tem manga em casa, senta lá com um balde de manga e come 5 mangas, ou tem pé de laranja em casa, chupa 8 laranjas, né, sem bagaço, então não é à vontade, nada é à vontade. Então a laranja é legal comer com bagaço, tá, bagaço e tudo. Tem mais uma aqui, perguntaram, o açúcar tem algum benefício para a saúde? De maneira nenhuma, o açúcar não tem nenhum benefício para a saúde. Às vezes o que a gente vê a pessoa falando, ela tem aquela hipoglicemia, né? Então a pessoa tem uma alteração no metabolismo da glicose e ela tem hipoglicemia. Aí ela fala assim, quando eu como açúcar eu melhoro, quando eu como o melzinho, alguma coisa assim, melhora. Melhora porque seu sistema está funcionando de forma errada. Você não tem que comer açúcar para melhorar, você tem que arrumar essa parte metabólica para daí você não ter esse mal-estar e aí achar que tem que comer açúcar ou algo doce para poder se sentir bem, tá? Se isso está acontecendo com você, tem algo de errado, não é para ser assim. Deixa eu ver se eu não respondi nenhum, faltou responder alguma. Não, aqui das perguntas que fizeram antes, todas estão respondidas. Fechou? Mais alguém quer perguntar aí?
Chá de alcaçuz, tá? Quem me perguntou, a Márcia, ajuda nessa vontade do doce. Usar coisas mais amargas, né? Estimular. Uma coisa que vem da medicina chinesa e Ayurveda. Acabou de almoçar, mesmo que você já tenha comido a salada. Pega uma folha verde escura, amarga, tudo que é amargo, e come logo depois que você acabou de almoçar. Esse amargo vai ajudar você a ter mais controle com o doce. Deise falou, como banana com canela quando tá muito atacada a vontade de doce. Não é toda vez que funciona. Mas continuamos, é isso aí. É treino, gente. Comportamento alimentar é treino, né? Se você é uma formiga, você não tem que achar que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, vou morrer assim. Não. Você pode mudar, você pode melhorar isso. Pode ser que você sempre seja uma pessoa que vai gostar de doce, não tem problema. Mas você pode ser uma pessoa que não tem dependência com relação a doce, tá? Obrigada. Obrigada, Monique. Chocolate amargo conta? Conta o quê? Como assim? Não entendi. Antônio perguntou sobre os suplementos. Em caso de emagrecimento, você indica alguma categoria, tipo os termogênicos? Ih, Antônio, mas aí você viajou muito no tema da live, hein? Termogênico é a última alternativa. Eu não gosto de ficar usando assim a torta direito, não. Tem muita coisa para fazer antes disso, tá? E a Deise, eu sempre serei uma pessoa que gosta muito de doce. Ó, Deise, vou te falar uma coisa sobre programação neurolinguística. Você tá mandando essa mensagem pro seu corpo, pro seu cérebro. Ó, você tá fazendo uma afirmação poderosa. Eu sempre serei uma pessoa que gosta muito de doce. Olha que mensagem forte que você tá mandando esse comando pro seu cérebro. Olha que programação neurolinguística você tá fazendo, né? A gente pode reformular essa frase aí. Né? Você pode dizer assim, eu gosto de doce, mas eu estou treinando não ser uma viciada, uma compulsiva por doce. Né? É essa mensagem que você está mandando para o seu cérebro. Isso é uma ciência, tá? Não é fé, não é holístico, não é nada disso. Dá nada, Antônio, fica de boa. Foi mal, não. Evani, ótima live. Obrigada, Tarles. Nossa saúde, nosso maior patrimônio. Exatamente, gente. Exatamente. Nossa saúde, nosso maior patrimônio. Cuide do seu corpo, você vive nele. Né? E isso, eu sempre falo, gosto de dizer, comparar o corpo como um carro. Né? Então, às vezes a pessoa tem um carro novinho, ela acabou de tirar da concessionária. Só que ela não cuida bem desse corpo, ela abastece em qualquer posto, com gasolina adulterada, não troca o óleo, né? Dá pau de carro, não usa bem esse carro, não faz a manutenção desse carro. E lógico, o carro vai funcionar bonzinho, porque ele é novo, né? Ele dá conta desses excessos que você está fazendo. Agora, à medida que esse carro vai passando o tempo, ele vai apresentando problemas do mau uso dele. Então, às vezes você pode ter um Fusca, já viu aquelas pessoas que têm Fusca todo bonitinho, reformado, cuida mais do carro do que dele, né? Então, a gente pode ser assim, a gente pode ser um Fusquinha de idade, tem tempo de vida, mas que foi bem cuidado, que teve sua manutenção, né? Ele vai durar muito bem, ele vai responder muito bem. É lógico, ele vai ter que fazer manutenção porque ele já é um carro de idade, sim, mas ele vai estar bem, coisas naturais da idade dele, mas ele vai estar bem. Agora, se você não tratou o seu corpo bem enquanto você é jovem, uma hora a vida vai te cobrar esse preço. Não vai ser para sempre assim. Não vai ser para sempre assim. Só que quando a gente é muito jovem, a gente não tem essa preocupação, né? Quando a gente é adolescente, ou quando a gente tá ali muito próximo dos 20 anos, a preocupação ela é do momento só, né? Estética, por exemplo.
À medida que o tempo vai passando, a gente vai atingindo uma meia idade, a gente já vai se preocupando mais em como a gente vai chegar lá na frente. E quando a gente já tá lá na frente, a gente se preocupa só em viver um dia a mais bem, sem dor, sem problema. Então a gente precisa ter um pouco mais de consciência em como a gente quer chegar lá, né? Como que a gente está cuidando dessa máquina, que é a mais importante, que é a que Deus nos deu. Como que a gente está alimentando, como que a gente está mantendo, que combustível a gente está colocando, tá? Então isso a gente faz agora, enquanto a gente é jovem, enquanto a manutenção do carro, é mais fácil fazer a manutenção preventiva do que a curativa, né? Sempre mais fácil prevenir. Fechou, gente? Era isso que vai dar o tempo da live e o Instagram vai me encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Terça-feira que vem eu tenho uma live super especial com um médico que eu gosto muito, o Dr. Wagner Vieira. Ele é de Londrina, Paranavaí, e ele é endocrinologista com visão funcional, visão integrativa, né? Trabalha nesse sistema que eu trabalho também. E a gente vai falar sobre doenças autoimunes, né? Vamos compartilhar aqui os nossos conhecimentos com vocês. E aí, um dia antes eu vou abrir para pergunta que vocês tiverem.